Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. O estudo de hoje é sobre o profeta Noé, que a paz de Deus esteja com ele. Noé foi o primeiro grande mensageiro enviado para a humanidade. Os grandes mensageiros enviados para a humanidade foram Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, que a paz de Deus esteja com todos eles. O nome de Noé se repete 43 vezes no Alcorão, e a história dele é mencionada 24 vezes em partes diferentes do livro. Depois de Noé, todos os profetas são descendentes dele. Noé é considerado o segundo pai da humanidade, depois de Adão. O período entre o profeta Adão e o profeta Noé foi de 10 gerações, e em todo esse período, os descendentes de Adão eram muçulmanos monoteístas. Noé nasceu 126 anos depois da morte de Adão. A base de ensinamentos de todos os profetas era o monoteísmo. Mesmo com alguns crimes, como assassinatos e traições, todos eram monoteístas. A primeira idolatria no mundo foi criada pelo povo do profeta Noé, que a paz de Deus esteja com ele, que criaram ídolos para serem lembrados, que com o passar do tempo começaram a ser adorados. A primeira geração sabia que não devia adorar imagens. Já a segunda geração começou a idolatria através das imagens, como vemos no capítulo 71, versículo 23. E disseram uns com os outros: Não abandoneis os vossos deuses, nem tampouco abandoneis o Ada, nem Suá, nem Iaguça, nem Iauca, nem Nassara. Estes são homens virtuosos do povo do profeta Noé que passaram a ser adorados pelo povo. Quando estes homens morreram, Satanás inspirou para que fossem feitas imagens desses homens para lembrarem deles. Quando a primeira geração teve fim, o conhecimento estava escasso e a segunda geração passou a adorar a imagem desses homens virtuosos no lugar da adoração de Deus. A primeira geração fazia a imagem como se fosse um incentivo para os demais. Olhe como fulano era temente a Deus e devemos fazer como ele fazia. Porém, a segunda geração acabou se perdendo e adorando as imagens, dando início à idolatria. Deus então envia o profeta Noé, que a paz de Deus seja com ele, para que guie esse povo ao monoteísmo puro e assim adorarem somente a Deus. A mensagem do profeta Noé era que obedecessem a Deus e seguissem o que lhe estava ensinando. Apesar do esforço do profeta em convocar o povo para adorar somente a Deus, as pessoas viraram o rosto, colocavam os dedos nos ouvidos para não ouvir e eram grosseiros e mal educados. E o profeta dizia que a recompensa viria somente de Deus e que devíamos pedir perdão. Noé mostrava ao povo todas as dádivas de Deus e citava as águas da chuva que Deus enviava, as riquezas e filhos como sinais. Dizia sobre a criação da humanidade, vindo primeiro de um sêmen, depois de um coágulo de sangue, depois um pedaço de carne, depois um ser humano formado. Citava que temos fases na nossa vida, como o nascimento, a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, e por fim, a morte. Noé falava sobre os 7 céus, a lua, as estrelas, o sol para nos iluminar e o germinar das plantas. Dizia que só Deus pode e deve ser adorado, porque somente Ele dá início à criação e depois Ele a repete, e há sinais para as pessoas, mas a maioria dá de ombros. E o povo de Noé também deu de ombros. A convocação para adorar a Deus durou 950 anos. Os líderes do povo manipulavam a população para que não crescem no que Noé pregava, e eles diziam: Você é apenas um mortal como nós. Eles diziam para aqueles que estavam seguindo Noé que não deveriam pensar e agir como o Noé agia, e que eles eram pobres e ignorantes, e que diziam que não viam privilégios em seguir Noé e que eram mentirosos. Noé dizia que não pedia riqueza para si e a recompensa dele viria apenas de Deus. A única coisa que ele pedia é que adorassem a Deus de forma sincera. Os inimigos de Noé diziam para a população que se realmente Deus quisesse orientar, teria enviado anjos e que Noé
queria apenas se destacar entre os demais. Diziam também que nunca tinham ouvido falar sobre esses assuntos entre os seus antepassados. Chamavam-no de louco e que não precisavam de orientação vinda de um homem mortal. Se formos pensar, vivemos isso também hoje. Às vezes deixamos o nosso orgulho falar mais alto, diante de uma posição social elevada, de riqueza e conforto que possuímos, e esquecemos que morreremos e teremos que prestar conta dos nossos atos perante Deus. Nós devemos viver essa vida de uma forma maneirada, mas sempre com a ideia de que conquistar a outra vida é o principal objetivo. Os inimigos então desafiaram Noé a trazer os castigos de Deus, de que ele tanto falava. Ele dizia que Deus faria vir e ninguém poderia escapar. Cada geração que passava dizia para a próxima não acreditar em Noé. Os pais diziam, não acredite no que Noé fale. Atacavam e molestavam Noé de todas as formas, até que Noé pediu socorro a Deus. Noé disse: Ó Senhor, me socorra, porque eles me desmentiram. E Noé disse: Senhor meu, não deixe sobre a terra nenhum dos incrédulos. Então Deus disse para Noé deixar de aconselhar aquele povo, porque ele seria socorrido, uma vez que cumpriu com a ordem de Deus e ordenou que ele construísse uma arca. Porém, o profeta Noé nada sabia sobre construção, mas disse que Deus ia o inspirar e que ia afogar todos os incrédulos e que Noé não deveria ter dó dessas pessoas, pois desmentiram a mensagem de Deus. Toda vez que passavam e viam Noé construindo o barco, zombavam dele e diziam: Você era profeta e agora é marceneiro? E perguntavam também: O barco vai andar nas montanhas? Nós não temos águas por aqui. Noé começou a plantar árvores, esperou por 100 anos para colher e mais 100 anos para cortar a madeira. O comprimento da arca era de 300 braços e tinha 50 braços de largura, o que era de um tamanho grande. Tinha 30 braços de altura e 3 andares, sendo o andar inferior para os animais, o andar do meio para os humanos e o andar superior para as aves. A arca era toda fechada para não permitir que a água entrasse. Após 200 anos construindo a arca, Deus ordenou que ele colocasse um casal de cada espécie e que chamasse os crentes para entrar na arca. Diz uma narrativa que foram 80 pessoas que entraram na arca. Em outra narrativa diz que foram 72 pessoas. E a última narrativa diz que foram 10 pessoas. Veja que foram 950 anos para entrar menos de uma centena de pessoas na arca. As águas do céu começaram a cair de forma torrencial e minando a água da terra, e todos se afogaram, exceto aqueles que estavam na arca. O profeta Noé teve 5 filhos, mas um dos filhos dele não creu e ficou fora da arca. Ele teve uma filha que tinha falecido antes. O filho que renegou disse que ficaria numa montanha e não quis entrar na água, e foi um dos afogados. Noé se comoveu por causa do seu filho, pedindo a Deus para salvá-lo, e Deus disse: Ele não é de sua família. Por certo, isto é ação incorreta. Então não me perguntes pelo que não tem ciência e não seja dos ignorantes. Noé pediu perdão a Deus por este ato. O que Deus deixa claro é que uma pessoa não será salva por ser descendente de fulano ou de ciclano, mas seremos salvos apenas com base em nossas ações. E na história contada, o filho de Noé não foi crente e foi um dos afogados. Noé teve uma esposa descrente que morreu antes do dilúvio. A esposa que ficou com ele na arca era crente. De nada adiantou para a esposa ter sido esposa de Noé, porque ela não acreditou na mensagem e foi uma das descrentes. Depois Deus ordenou a água para parar de jorrar, e foi dito para o profeta Noé para que ele desembarcasse. Consta um relato que tinha na arca 80 homens e permaneceram por 150 dias, e Deus direcionou a arca para Meca e ela rodeou a Caaba por 40 dias. Consta a história que Noé enviou um corvo para lhe trazer informações, mas o corvo se distraiu com as carnícias e demorou. Então o profeta Noé, que a paz de Deus seja com ele, enviou uma pomba que trouxe uma folha de oliveira e os pés dela estavam sujos de barro, o que indicava que já tinha terra. Ele então desceu
e construiu uma pequena cidade. Antes de morrer, Noé recomendou aos seus filhos 2 ordens e proibiu 2 coisas. Ele ordenou que testemunhasse que somente Deus deveria ser adorado e glorificar a Deus, e proibiu a idolatria e a ostentação. Ostentação é não aceitar a verdade, declinar da verdade de Deus, menosprezar as pessoas, não ser simples e não ter humildade. Tem uma narração que consta que Noé foi enterrado em Meca e outra narração que ele foi enterrado no Vale do Becar, no Líbano. Na nossa aula de hoje, aprendemos um pouco mais sobre o profeta Noé, que a paz de Deus esteja com ele, e nas próximas aulas aprenderemos sobre os outros profetas, se Deus assim quiser. Que Deus recompense a todos e nos guie à senda reta.